Olá, pessoal. Me chamo Maria de Lourdes. Então, novamente, sobre os principais sistemas de produções agrícolas do Brasil, soja e milho. E vamos abordar, então, novamente, quais são suas principais pragas e os métodos de controle das mesmas. Bom, como abordado já anteriormente, um dos principais tipos de cultivos do nosso país é a soja. E a soja, ela então, existe algumas pragas que impedem a sua produção. E qual seria então essa principal praga? Uma delas seria a Spodoptera, no caso, a Spodoptera cosmioide. A Spodoptera cosmioide, ela então ataca diversos cultivos de pragas, de diversos cultivos de soja e diminui então a sua produção, trazendo então vários impactos ao sistema de produções agrícolas. E como então podemos realizar o controle dessa praga? Uma das alternativas muito utilizadas e que nós sempre vemos no sistema de produções agrícolas é a aplicação, de inseticidas, então o controle químico. Entretanto, o controle químico ele é uma alternativa que traz diversos prejuízos tanto à saúde humana dos produtores e dos consumidores desses alimentos e ainda diversos prejuízos ao solo, além de causar danos a outros organismos benéficos ao meio ambiente que habitam aqueles cultivos, como por exemplo as abelhas que realizam a polinização. Então, visando isso, uma das alternativas que nós temos para o controle desses organismos e que não sejam através de controle químico seria então o controle biológico. Mas afinal, o que seria o controle biológico? O controle biológico ele vai consistir numa técnica de utilização de inimigos naturais que às vezes estão disponíveis no próprio ambiente, como por exemplo é o caso aqui das joaninhas, que são predadores de alguns insetos pragas, ou que são produzidos em laboratórios e utilizados comercialmente, como é o caso de vespas do gênero Trichogramma e de alguns fungos entomopatogênicos, que vai realizar então o controle e a eliminação desses organismos que são pragas, diminuindo então a sua ação no sistema de produções agrícolas. Como já mencionado, um dos tipos de praga principal do cultivo da soja, nós temos a Spodoptera cosmioide. Então eu pergunto, como podemos realizar o seu controle de forma biológica? Como podemos então realizar o controle biológico destes organismos? Existem diversos agentes que vão realizar o controle biológico dessas pragas e eles são considerados alternativas altamente eficientes. E dentre os exemplos que nós temos para o controle dessas pragas, temos o Trichogramma precioso. Trichogramma precioso, ela é uma microvespa que vai parasitar os ovos de lagartas, especificamente de Spodoptera cosmioide, impedindo então que o seu ciclo de lagarta e depois a postura de ovos sejam completados e impede então que esses organismos possam causar danos a esses tipos de cultivos. Além disso, um outro exemplo então de pragas principais do nosso país, em outro tipo de cultivo, então, nós temos a Spodoptera frugiperda atacando culturas de milho. Novamente eu questiono, como podemos então realizar o controle biológico desses organismos? Então, nós temos alternativas também de agentes de controle biológico que são altamente eficientes para o controle desses organismos. E no caso de Spodoptera frugiperda em cultivos de milho, uma das alternativas que nós temos é a utilização do Baculovírus spodoptera. O Baculovírus spodoptera, ele é grandemente utilizado comercialmente já para o controle e eliminação de Spodoptera frugiperda e ele vai ser, então, produzido em laboratório. Após produzirmos esses agentes em laboratório, nós vamos realizar alguns testes, como nós podemos evidenciar aqui nessa figura, que nós vamos verificar se esses organismos produzidos em laboratório foram eficientes
estão sendo eficientes na produção, na eliminação, né, na morte desses indivíduos. Posteriormente, vai ser produzido, então, uma substância em pó, em uma quantidade maior, para ser, então, disponibilizadas aos produtores e, ao final, nós podemos aplicar em campo, evidenciando, assim, a morte desses indivíduos e diminuindo, então, seus impactos ao sistema de produções agrícolas. Então, ao final, eu questiono a vocês. Os agentes biológicos, eles podem ser considerados eficientes para o controle de pragas agrícolas? E, através deles, nós podemos alcançar o aumento do sistema de produções agrícolas? Fica, então, essa pergunta para vocês realizarem algumas buscas e refletirem com base no que foi passado ao longo das aulas.